Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa sexta aula, nossa sexta semana da disciplina de Tecnologias Web 2, do curso técnico em Informática integrado ao ensino médio, do Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambique. Obrigado pela presença, obrigado pelo comprometimento de vocês estarem aqui, e vamos aí às orientações iniciais. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas nós temos agora no dia 15, neste sábado, um sábado letivo. Lembraram disso? Estão lembrados disso? Tá? E este sábado letivo, tá? Legal, Thiago. Confirma para mim, Thiago. Esse sábado letivo, ele é referente a uma terça-feira ou uma quarta-feira? Tá. Por que eu pergunto isso? Hoje, dia 12, no meu calendário aqui, né, é a última aula nossa desta sequência, né? Porque vocês devem estar migrando, né, para aquele sistema lá entre A e B, correto? É isso mesmo? Tá? E a gente volta, tá? A gente só vai voltar no dia 16 de junho. Tá? Até eu coloquei errado aqui, ó. Não é 19, é 16. A semana 7 aqui, ó, é 16 de junho, né, que vai dar numa quarta-feira. Tá? É quando a gente volta aqui. Então, eu coloquei ele só para a gente lembrar. Né? Se eu não me engano, este sábado letivo, ele corresponde a uma quarta-feira. Desculpa, a uma terça-feira. Então, nós não devemos ter aula nele. Mas eu queria só a confirmação de vocês, porque a gente recebe tanta coisa aqui também que, às vezes, a gente se perde. Até o momento, foram disponibilizados 6 pontos para vocês. Tá? 6 pontos. Então, observe aqui comigo, ó. Na semana 2, eu dei uma atividade, né, valendo 2 pontos. Era sobre variáveis, operadores, os sinais de comparação, coisa basiquinha, bem simplório, e garantiu ali 2 pontos para vocês. Na semana 3, em 19/4, nós fizemos uma atividade valendo 1 ponto. Tá aqui. Também referente a vetor, array. Né? Na semana 3, na semana 4, nós viemos para uma outra atividade, valendo agora 3 pontos. É uma atividade valendo 3 pontos, né, que era um script que estava orientado aqui, onde vocês iriam fazer uso dos operadores e if else, das condicionais. Ah, Tiago, legal. Então, o sábado de vocês corresponde a uma segunda-feira. Tá. Não, então tudo bem. A gente está realmente livre desse sábado com o Web 2, tá? Obrigado, viu, Tiago? Porque muda também. Por exemplo, ontem eu estava no primeiro e terça-feira. E neste sábado agora é sábado letivo deles. E é referente à minha disciplina. Né? Então tem aí um diferencial. Eles também entraram depois, né? São entradas diferentes que acabou que ficou aí um sábado letivo modificado. Mas nós não temos mesmo, não. Então tá legal, ótimo. Então, né, nós fizemos aqui, na semana 4, uma atividade valendo 3 pontos. E aí nós já fomos para 6 pontos. Tá? A semana passada, semana 5, eu até iria colocar, sim, uma atividade com funções e tabelas, né, conforme eu havia conversado com vocês e planejado isso. Mas, de última hora, eu resolvi mudar. Falei, eu não vou dar atividade essa semana, não.
tá? Por quê? Nós recebemos o nosso horário e nós teremos um conselho de classe no dia 31, 31 de maio, tá? Último dia do mês de maio. Tá? E neste conselho de classe é analisada a situação de vocês, as notas de vocês, e é colocado principalmente também nessa reunião de professores essa frequência. A frequência que eu sempre estou marcando aqui, quer dizer, que vocês estão marcando aqui. Por que isso? Então, aqui faz-se uma análise, né, do aluno que está acompanhando, que está comparecendo às aulas. Uma das razões que eu deixei de colocar o link da nossa aula lá no grupo, né? Eu só faço a chamada lá. Pessoal, estou aguardando vocês. Aula de Web 2, agora às 9, 9h10. Né? Então, eu deixei de colocar lá porque nós percebemos que o aluno, ele acessava o link quando a gente colocava no WhatsApp e participava da aula. Normal, ótimo. Mas ele sequer passava aqui pelo ambiente, pelo AVA. Ele não se informava do conteúdo que estava ali, ele perdia a atividade porque não acompanhava. Então, alguns professores optaram por forçar vocês a entrarem aqui. Porque vocês têm que entrar, vocês têm que chegar até aquela semana, vocês acabam vendo o conteúdo da semana que o professor preparou, vocês clicam lá no link e aí fica tudo mais fácil, né? Uma das razões também que aqui na presença, né, a liberação não está às 9h10, conforme nossa aula começa. Olha aqui, ó, né? Ela vai de 9h30 às 10h15. É o intervalo que vocês têm para chegar aqui e marcar a sua frequência. Tá? Então, isso daqui é do controle de vocês. Né? Vocês que fazem esse controle aí, que vem aqui e lança, e a gente precisa disso depois, não para nós, como eu disse, não para nós, professores, mas para coordenação. E principalmente no caso desse dos conselhos de classe, onde, eu não sei se tem representante de turma aqui, né, mas os representantes de turma, eles participavam desse conselho de classe antigamente. E o que se fala no conselho de classe? Né? Trabalha com a situação de cada aluno. Dependendo da situação, é conversado aluno por aluno. Quais são os alunos que têm dificuldade em Web 2? Então, eu vou expor, né, o meu posicionamento. Né? Tem alunos que têm facilidade, tais, tais e tais. Tem alunos que já têm mais dificuldades. Tem alunos que não comparecem nas aulas, quais, tais. Entendeu? Então, nesta reunião de professores, a gente discute individualmente a situação de cada um de vocês. É claro que aqueles que não têm nada lá e estão ali né, tranquilos, a gente nem conversa. Então, a gente vai naqueles que realmente têm algum problema ali. Então, aí, a coordenação analisa. Pô, esse aluno tem problema por quê? Na minha aula ele quase não aparece, então está justificado. Ele tem problema porque ele não assiste às minhas aulas. E aí ele não tem como fazer as avaliações e ele perde prazo e perde tudo. Né? Então, é por isso que a gente precisa desse conselho aqui, dessa frequência aqui, para poder levar isso para o conselho. Tá? Na pontuação, né? Então, a semana 5, eu deixei ela de fora, sem atividade, e deixei atividade avaliativa, e deixei apenas aquela atividade, né, que nós trabalhamos aqui, que foi as funções, até deixei aqui, ó, para treino. E deixei até o zip, né, que vai montar para vocês, né, um ícone, vai montar a pasta com o CSS. Então, você vai só desenvolver a função mesmo. É para treinar. Por que treinar? Porque a gente só aprende programação treinando, escrevendo, brincando. Né? E isso está onde? Está aqui nessas funções, está aqui nessa aula minha. Né? Eu mostrei a tabelinha para vocês ali, como que se monta, né, uma tabela. Tá? Então, aí, né, a gente... funções ficou dividida em duas funções, função 1 e função 2. Tá? Então, por isso que eu não deixei atividade. Até tenho que mudar, né, o meu guia de estudo semanal aqui, tirar dali, porque é uma orientação, isso fica documentado e tudo mais. Semana 6. Hoje. A gente... Tiago,
Todas as chamadas, tá? Vocês deveriam. Quando eu faço, não. As que eu fiz, não. Tá? Que eu fiz no Meet, não. Não, não, aí tranquilo. Aí já está marcado ali. Tá? Só as que estão abertas para vocês. Como hoje. Hoje eu deixei aberto para vocês. Hoje eu não vou fazer. Vocês vão entrar lá e vão marcar. Tá? Então, hoje está assim. Tá? Por conta de vocês. As que eu fiz, não, eu lancei tranquilo lá, né? Até fica mais confiável para vocês de não esquecer, né? Falou, Thiago. Então, olha só, o que a gente continua hoje aqui? Quando nós voltarmos, lá no mês de junho, a gente vai voltar com uma ferramenta que são os DUMs. E aí a gente vai ver como que trabalha isso, né? Ainda temos formulários para trabalhar em JavaScript, validação de formulário. A gente tem várias coisinhas aí para poder trabalhar ao longo desse ano, né? Até que vocês estejam aptos a desenvolver um site em JavaScript. É claro que o JavaScript precisa do HTML, ele precisa do PHP. Não, PHP até passa sem, né? Mas HTML é importante. E aí vocês percebem isso, que no momento que vocês vão salvar, vocês salvam em cima de uma estrutura HTML. Mas quem quiser fazer e salvar numa estrutura PHP também dá, né? Porque você abre tag, fecha tag com script e ali você define, né, o código, então tranquilo. Júlio, PHP é opcional, sim, opcional, tá? Na verdade, até o HTML é opcional aqui, né? Você tem que colocar o JavaScript dentro de uma delas, seja PHP ou seja HTML. Então, aí fica a critério de vocês. Vai chegar um momento que a gente vai estar trabalhando com arquivos, tá, no Python, né? Vocês vão estar trabalhando com arquivos e gerenciamento de acesso, né, acesso remoto, aí talvez fique difícil de você trabalhar em HTML, né? Mas mesmo assim, você pode trabalhar em HTML e ter as tags PHP dentro do HTML, né? Não é recomendável, não. Né? Ou você pode trabalhar em PHP, ter tag de HTML dentro com tag de JavaScript. Então, na verdade, é uma junção, né? Você tem que ter um domínio das três aí para que você possa se qualificar dentro do mercado que existe, né? Exige para front-end, back-end ou full stack, né? Exige esse conhecimento, tá? SQL para banco de dados, tá? O pessoal já está migrando aí para o Mongo, né? Banco de dados também, tá? Que eu não trabalhei com Mongo ainda, tá? Mas dizem que é uma performance excelente, muito rápido, tá? Você faz inserção e ele responde rapidão, né? O PHP, o MariaDB, né? Que nada mais é do que um SQL embutido ali, criando tabelas, bancos, tabelas, campos, né? Montando a estrutura, até fácil, porque desculpa, porque ele já faz isso para vocês graficamente. É legal, Thiago. Vai trabalhar com Mongo, né? Muito bom. Tá? Pega Mongo aí, que Mongo é legal. Tá? Então, vocês têm ali, né, uma infra, uma estrutura, né, que permite que vocês possam criar, que vocês possam fazer uso e trabalhar ali, né, utilizando todas essas ferramentas que são consideradas ferramentas básicas para um desenvolvedor. Dependendo da atuação, um full stack tem que ter o domínio de tudo, mas se você for trabalhar com back-end ou front-end, você tem ali algumas limitações que não é necessário, não. Porém, faz parte, né, do desenvolvimento. Então, a gente já recomenda que vocês trabalhem, já estudem isso tudo. Mas isso também, tá, talvez não seja para vocês agora. Talvez não esteja dentro do perfil de vocês agora. Né? Este curso técnico aqui, que vocês trabalham ele integrado ao ensino médio, nós sabemos, tá, que muitos de vocês não irão optar pela área de TI, de tecnologia. Vocês estão, às vezes, fazendo um curso no campus Muzambinho mais para ser um preparatório para vestibular.
que dá uma base top também. Mas você teve que optar por um curso concomitante. Essa foi a obrigatoriedade de fazer o ensino médio na instituição, na rede federal. E aí vocês optaram por informática, né? Por achar que fosse assim, mais o seu perfil, porque poderia ter optado por agropecuária, por alimentos, né? Por outro curso aí, né? Mas optaram por esse. E a gente sabe que lá na frente, lá no final, né? Eu tenho aqui agora 20 alunos. Será que eu consigo tirar 10 dessa turma de 20 aqui que vai fazer computação? Que vai fazer ciência da computação lá na frente? Não sei. Né? Não sei. Então, para aqueles que não for o caso, não justifica a gente aprofundar muito nessas linguagens aqui. Para aqueles que têm a intenção, sim, de fazer ciência da computação, e aí o cara vai se especializar em desenvolvimento, em inteligência artificial, né, em internet das coisas, é diferente, é um perfil diferente. E às vezes a gente percebe isso no próprio aluno. Ele já tem o perfil de buscar, de estudar, de aprofundar, sabe? Então a gente começa a enxergar em vocês aqui, pelo diálogo que nós temos aqui, olha, um diálogo muito frio, né? Muito no chat, né? Eu pouco ouço a voz de vocês, eu não conheço vocês pela voz. E pela carinha, então, vocês mudam muito, né? Se eu encontrar na rua, eu não sei, não conheço, né? Então, mas a gente já começa a enxergar o perfil de cada um. E principalmente aqueles que gostam da área de TI, procuram se aprofundar e a gente sabe que vai dar um profissional da área de TI. Então, isso já é perceptível aqui, tá? O Júlio está falando aí, né? O Júlio, o Thiago, né? Então, isso é perceptível aqui. Tá legal? Bom, então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora. Olha, dessas 3 atividades, tá? Teve alguém que deixou de entregar alguma? Atividade da semana 2, semana 3 e semana 4. Alguém deixou? Não, ninguém respondeu nada aqui. Por quê? Porque se alguém tivesse deixado, tá? Eu iria dar uma ampliada no prazo. Tá, a Laís já passou aqui para mim, que deixou da semana passada. Legal, Laís. Quem mais? Mais ninguém? Então tá, ó. Não vamos prejudicar ninguém, ok? Eu já vou anotar aqui, Laís. A da semana passada é da semana 4. Eu vou reabrir a da semana 4, tá? Até esse sábado. Este sábado de vocês aqui é dia 15. É dia 15, né? Então, ó, até 15/5. Tá bem, Laís? Então, ó, a atividade da semana 4 será reaberta para quem não conseguiu postar até o dia 15/5. Porque, afinal de contas, Laís, são 3 pontos, tá? Isso daí pesa para vocês, tá bom? Pesa para vocês. Ah, tá. O Thiago tá falando ali do Mongo. Tá legal. Pessoal, então o que nós temos para hoje? Nós temos para hoje mais um vídeo de funções. Por que eu estou batalhando tanto em funções assim? Porque funções é importante para dar retorno para vocês. Você programa menos. Você joga a sua lógica dentro de uma função. Passa parâmetro e recebe parâmetros. Né? O que são os parâmetros? São as informações que você passa como entrada e ele devolve as informações que você precisa como saída. Tá? Então, funções é primordial aí para vocês, para facilitar a sua programação. Além, gente, de ajudar muito na lógica. Olha, ajuda demais no desenvolvimento da lógica de vocês, tá? Também, né, Júlio? O Júlio está dizendo aqui que deixa o código mais limpo, fácil de dar manutenção, menor, os scripts menor. E você bate o olho ali, às vezes você apanha um pouquinho para entender a função, ou relembrar a função. Mas o retorno dela e a lógica dela
é muito prático, é muito tranquilo, tá? Então, eu tenho aqui para vocês funções e eventos, tá? Que é mais um vídeo que eu deixei aqui. E trabalhar com data e hora. Tá? Abstrair lá de uma variável, né? A data, o dia, o mês, o dia da semana, o ano. Mas para que isso? De repente você tem que fazer cálculos. Tá? Você tem que fazer cálculos de dias, de datas, né? E aí você não sabe como pegar isso automático. Você tem que pegar isso automático aqui do sistema operacional, né? Dessa geração que ele faz aqui embaixo aqui, tá? Então, por isso que eu trouxe essa função para vocês que vocês vão assistir depois, né? Isso, Júlio, né? O calendário, muito bem. Tá? Funções e eventos, que nada mais é do que a sequência das funções, né? A sequência, olha aqui tem uma função aqui, né, que vai trabalhar com data. Dá um exemplo rápido, né? Só visual, né? Que vai estar trabalhando com data, que está acessando, né, uma entrada, tá? Dentro de um script, tá? Então tá aí, bom? Aqui vai entrar a videoaula de hoje e aqui vai entrar a última atividade da semana, tá? do bimestre, que eu vou dar para vocês, tá? Um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, mas isso não quer dizer que vocês tenham que seguir aquele exemplo, tá? E o que eu quero que vocês utilizem nesse script? Vetor, if, tá? For ou while, tanto faz, mas tem que ter um laço, tá? E função. E apresenta os resultados, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo, tá? Que depois eu vou colocar aqui o vídeo dele. Esse vídeo eu até não terminei ainda, por isso que eu não coloquei, tá? Onde ele estará executando, eu explicando para vocês, e eu vou deixar esse aberto. Você pode fazer aquele que eu coloquei aqui como exemplo, ou desenvolver um seu. Desde que utilize tudo isso daqui dentro do script, tá? Tem que ter vetor, tem que ter if, tem que ter for ou while e tem que ter função. E isso foi o que nós vimos até agora, né? Então criem alguma coisa, tá? Ou aproveitem o exemplo que eu vou deixar aqui para desenvolver em cima dele. E o exemplo que eu pensei aqui, que eu vou colocar, é o seguinte. É um sistema onde vocês entram com o nome do aluno, as 4 notas dele, baseado até no que nós já fizemos, as 4 notas dele. No final, ele vai dar para vocês a média, se o aluno está aprovado, reprovado ou recuperação, tá? Só que eu modifiquei. Por exemplo, olha, a primeira pergunta que o sistema vai fazer para vocês é o seguinte: quantos alunos vocês querem fazer o lançamento? O que é isso? Isso é um vetor. Então você vai dizer para mim, eu quero lançar para 5 alunos. Então, quando você responder que é 5, você vai guardar dentro do vetor, né, os dados de cada um. Quais dados que eu vou precisar? O nome, a média e a situação do aluno. A média é a soma das 4 notas dividido por 4. Né? Essa é a média. A situação do aluno é se ele está aprovado, reprovado ou de recuperação. Então, aí, eu tenho o quê? Eu tenho vetor, né? Eu tenho vetor para armazenar. Eu tenho while ou for para repetir aquela quantidade de vezes. Eu quero um vetor para cadastrar 5 nomes. Então, ele vai ter que fazer um for ou um while para repetir 5 vezes.
Aí vocês têm a sintaxe do for. For, né, igual, abre parênteses, x igual a 0, né? Ponto e vírgula, x menor do que 4, ou do que 5, depende, se você vai começar com 0 e tal, né? Ponto e vírgula, x mais mais. Isso é for. Né? Se for while, né? Define a variável lá fora. X vale 0. Faça enquanto x for menor do que 5. Dá todos os comandos ali dentro, lá embaixo, x mais mais, e ele volta. Então, você está fazendo um for. Quando você entra com as 4 notas, você faz uma operação. Então, você faz uma soma e uma divisão, e você achou a média. Aí, você vai falar o que para ele? Se a média for menor do que 20, o aluno está reprovado. Se a média for igual ou maior do que 20 e menor do que 60, o aluno está de recuperação. Se a média for maior do que 60, o aluno está aprovado. Então, você está fazendo uso do quê? Do if. Né? Então, você já usou vetor, né? Array, vetor. Já usou if, for ou while, para fazer a repetição. E já usou, né, if, para saber a situação do aluno. Já usou os 3 já. E a função? A função, você pode usar a função dentro do cálculo da média. Então, o que a função faz? A função recebe os parâmetros. Quais parâmetros? N1, N2, N3 e N4. Tá? Faz o cálculo e dá um retorno. O que ele vai retornar para vocês? A média da média. Entenderam? Pronto. Montou aí, né, os 4 comandos. Desenvolveu o script, salvou. Não me envie isso em PDF, pelo amor de Deus. Por quê? Porque eu tenho que fazer a correção. Como que eu corrijo isso? Eu ponho para rodar. Você me manda em PDF, mandar em PDF, eu vou ter que converter isso, desconverter. Eu tenho, né, 80 alunos aí, então não me façam isso. Eu estou fazendo lá no meu bloco de notas, lá no meu PHP, lá no meu Notepad++. Né? Estou fazendo lá no como é que chama aqui o meu aqui? Fugiu o nome aqui, né? Fugiu outro editor aqui, tá? Não importa, não importa, tá? Isso, VS Code. Não importa, né? Você vai salvar com qual extensão? HTML. HTML. Manda para mim desse jeito. Isso que eu falei para vocês aqui é o que está no vídeo que vocês vão assistir com os enunciados todos, que vai entrar aqui junto com a atividade. A atividade não está liberada ainda. Ela vai ser liberada, tá, à tarde, depois das 12 horas, valendo até, né, a quarta-feira que vem, que é dia 19. Vou colocar até o dia 19, não vou colocar nem 18, não. Vou te dar aí mesmo 7 dias direto. Tá? Tiago, né? Eu posso utilizar arquivo externo e enviar em RAR quando eu for fazer atividade? Tiago, se você tiver essa necessidade, né, de usar algo externo, aí não tem jeito, né? Você tem que mandar mesmo compactado. Por quê? Porque a hora que você vai enviar, você só envia um arquivo. Então, quem estiver trabalhando aí, eu quero usar formatação CSS. Aí tem que me mandar, né, a pasta ou o script CSS e mais o HTML aqui. Então, são 2 arquivos. O exercício de atividade já está programado para envio de 1. Aí tem que compactar, zipar, né, e enviar para mim dessa forma aí. Então, tudo bem, Thiago, aí tem que ser dessa forma mesmo, tá? Isso aí, ó, foi isso aí que eu expliquei, né? Legal, tá? Pode mandar assim. Vai vir um arquivo. Ou ele vem só o HTML puro,
ou ele vem alguma coisa compactada para que eu possa descompactar e fazer a execução. Sim, sim, sim. Facilita muito a visualização. O CSS facilita muito. Eu não posso cobrar isso de vocês aqui agora. Cobrar CSS. Nem não está no script dessa disciplina nossa, né? E vocês que já vieram com embasamento aí do primeiro ano, né? Do Bootstrap, então já viram alguma coisa aí, e aqueles que gostam, né? Já aprofundou, então ótimo. Eu posso dizer assim, ó, o mínimo que eu preciso é o HTML. Quem quiser mandar mais, fique à vontade. Tá? Tem essa liberdade aí. Isto vale 3 pontos. Aí nós fechamos a nossa disciplina em 9. Falta um pontinho, que é o meu conceito. Mas esse conceito, professor, é da minha participação na aula? Não. O conceito não é da sua participação na aula. Não é da sua frequência aqui. Esse conceito vem das atividades que vocês me enviam. Tá? Do que eu analiso nas atividades, do que vocês colocam ali para mim, como vocês desenvolvem. Né? Por isso que estou dando essa oportunidade aqui para fazer essa atividade que perdeu. Né? Porque não é justo eu dar um ponto para quem enviou 3 atividades, né? Sendo que aquele que enviou as 4 também vai ganhar um ponto. Não, aí eu tenho que ser justo, né? Enviou só 2 atividades, vai ganhar meio ponto de conceito. Enviou as 4 atividades, ganha 1 ponto. Enviou 3, vai ganhar 0,7. Então, o conceito é para isso, é para analisar, né, o próprio feedback que vocês estão dando dentro da disciplina de Web 2. Tá? Então, é isso que eu avalio para poder dar um ponto. E fechamos em 10 pontos. Feito isso, o que eu tenho que fazer? Correr lá no sistema acadêmico, lá no GIS, lançar as notas de vocês e lançar as aulas. Por quê? Porque são essas notas que o conselho de classe pega e leva para o dia da reunião. Então, quando vai para a reunião do conselho, né, a coordenação, né, a Simone, hoje está a Simone lá, né, ela que conduz, ela que está, ela já fala, olha, Web 2, um aluno, por exemplo, desculpa usar aí, o aluno Tiago, ele tem média baixa. Né? Mas como que ela sabe disso? Porque ela já veio no meu sistema, no meu web, né? Vocês estão no web ainda, né? Não estão no swap, não, né? E aí já pegou os lançamentos nossos ali. O pessoal novo que entrou esse ano é swap. O pessoal que já tinha entrado no ano passado ainda é o GIS, o WebGIS. Tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Então por isso que eu preciso de prazos para poder lançar. E essa razão, então, né, que eu estou dando para vocês aí até o dia 19 de maio, vai dar numa quarta-feira, né? Vocês lançaram a atividade, eu já entro para corrigir, eu gasto tempo para corrigir, para correr lá no sistema, lançar, para o dia 31, na reunião, está tudo pronto. Na verdade, eles precisam disso antes, né? Para poder analisar. Tá? Thiago, desculpa, tá? Te usei aí como... Como é que se fala? Boi de piranha? Ah, então foi só um exemplo, viu, Thiago? Tá bem, pessoal? Nós não por mim, tá? Não foi por mim, não. Primeira vez. Mas é isso daí, pessoal. Tá? É isso daí. Então, o que eu preciso que vocês façam hoje? Nada mais do que assistir, né? Esses 2 vídeos. São autoexplicativos aqui. Tá? E por si só, né, eles já se complementam aí, né, por si só, eles já mostram tudo aí para vocês, tá? E aí assiste com calma. Ele é auto executável, né? Observe esse vídeo. Assim como nós fizemos com outros tipos de variáveis nas nossas aulas anteriores. Com
O item que o JavaScript utiliza para exibir datas é o objeto date. Então, você coloca aí date com a primeira letra maiúscula, abre e fecha parênteses, e você vai ter um objeto do tipo data. Eu vou colocar um console.log aqui no comando date, só para a gente verificar pessoal, como ele mostra. O console log é para quem utiliza aquele console ali direto. Eu nem não utilizo ele, tá? Eu sempre nesse comando aqui, quando vocês forem ver console log, lembre-se do write, tá? Documento write, que é aquele que escreve na tela também. Tá? Console log porque ele está dentro de uma plataforma onde ele executa, né, e continua com o código ali, já vê o código, né? E a gente usa aquele recurso de executar no navegador, porque se você colocar o console.log no navegador, ele não dá erro, não. Só que ele não mostra nada também, tá? Então, onde tem console log, documento write, né? É o que nós viemos utilizando aí nas nossas atividades. Mostra essa data no console. Eu tenho aqui o meu navegador aberto já nesse arquivo, com o console sendo mostrado aqui. Eu vou atualizar a tela e o formato de data que o JavaScript utiliza é esse daqui. Dia da semana, mês, dia do mês, ano, hora, minuto, segundo, GMT e o fuso horário, e daí entre parênteses de qual região aquela hora, aquele fuso horário, no caso, se refere. Essa é uma forma de representação da data. Ou a data pode ser representada através do número de milissegundos também, começando a partir do dia 1º de janeiro de 1970, que seria o dia zero, digamos assim, para a contagem de datas. Quando você vai... Tiago, quando você diz que você já está vendo Doom, tem alguma outra disciplina que está trabalhando no Doom também? Ou você fala em função dos comandos que estão aqui inseridos em JavaScript que já direcionam para o Doom? Ah, sim. Tá legal. Valeu. Criar uma data, você pode criar ela de formas diferentes. Eu vou armazenar aqui em uma variável, vou colocar aqui var d de data, igual a new date, abre e fecha parênteses. Então, essa é a forma que a gente representou aqui no console.log. Eu vou colocar a variável d aqui no console.log, só para você ver que o resultado vai continuar praticamente o mesmo, com exceção dos minutos aqui que já se alteraram. Então, essa é uma das formas da gente criar uma data. Outra forma, a gente tem 4 formas essenciais. A gente tem aqui como passar um parâmetro, que são os milissegundos de uma data. 864 e mais 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Esse número aqui é o ponto de partida das datas com os milissegundos. Ele indica o dia 1º de janeiro de 1970. Então, aqui, se eu atualizar o meu console agora, você vai ver que aqui apareceu, 1º de janeiro de 1970, aqui lá apareceu 22 horas por causa do GMT-2, mas o correto, digamos assim, se fosse no GMT 0, ele seria a 0 hora. Então, esse aqui é o considerado minuto zero, dia zero, digamos assim, das datas em JavaScript. A outra forma de representar uma data, de criar um objeto do tipo datas, é passando um objeto do tipo string, que nem aquele que a gente tinha representação padrão antes. Eu vou voltar aqui no console, esse formato aqui. Então, você informa uma string aqui dentro, nesse formato aqui, e ele vai apresentar a data. Não tem muita lógica, porque, na verdade, você tem que colocar a data e a hora aqui, a não ser que você queira representar um dia específico, uma hora específica. Então, você poderia fazer nesse formato aqui. Então, eu vou colocar aqui uma string para você saber que é essa forma de representação. Aqui são milissegundos. Então, eu vou escrever aqui só para ficar um pouco mais didático. E a quarta e última forma, então, de criar um objeto do tipo data é informar aqui o ano, o mês, o dia, hora, minuto, segundo e milissegundos. Então, seria outra forma de você fazer a informação
criar um objeto do tipo data. Os mais utilizados são esses dois aqui, ó, que você não informa nada e ele gera aquela string, ou então com os milissegundos, a partir de 864 e 5 zeros aqui, que é o inicial. Então, como são os mais comuns, eu vou remover esses dois, apenas para fins de conhecimento. Então, para você saber que você pode criar um objeto do tipo data nesse formato, com esses parâmetros, e eu vou manter aqui esses dois itens que são o base, o mais utilizado. Eu vou comentar essa segunda linha aqui, e aqui a gente tem a exibição, então, da nossa data e hora no formato atual, do dia atual aqui. Então, 16 de março de 2017, a hora aqui e também o nosso fuso horário. Quando você exibe uma variável aqui do tipo date, ou quando você coloca aqui o date entre abre e fecha parênteses aqui já direto no console.log ou para aparecer em um elemento, na verdade você está fazendo a mesma coisa que a gente aprendeu nas strings ou nos números lá, quando você coloca o toString. Então, isso aqui, se eu colocasse d.toString, seria a mesma coisa do que simplesmente colocar o d. O JavaScript automaticamente exibe as datas em formato de texto, em formato de string. Então, se você colocar d.string, nesse nosso caso aqui, ou somente d, você vai ter exatamente o mesmo resultado, porque o JavaScript mostra datas sempre como texto, como string. Eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar esse console.log aqui duas vezes. A gente vai ter, então, 3 exibições iguais aqui no nosso console para mostrar duas variantes de exibição de datas aqui. A gente tem o d padrão aqui, a nossa variável, né, que seria o date. A gente tem que ele mostra o toString, mas a gente tem a seguinte variante, .to utcstring. Abre e fecha parênteses para chamar essa função. E a gente tem também a outra, que é o .toDateString. Abre e fecha parênteses para chamar a função também. Então, a gente tem essas duas variantes aqui para exibição de datas. E cada uma delas vai mostrar a data em um formato diferente. Olha só, a gente tem aqui o date normal. Então, ele mostra todo esse formato que a gente já havia visto antes. Aumentei aqui um pouco a exibição para facilitar. O segundo item, que é o UTC-string, então mostra só até o GMT, não mostra o fuso horário, nem entre parênteses dizendo de qual região essa data se refere. E o date-string, então mostra só o dia da semana, o mês, o dia e o ano. Então é um pouquinho mais, digamos assim, normal o formato de data, um pouquinho mais simplificado, dependendo da sua necessidade. Então, conforme você precisa mostrar informações de data, você tem aqui opções que você pode utilizar para mostrar a data em formatos diferenciados. Agora eu vou apagar, ou vou simplesmente comentar aqui essas duas linhas finais. A gente tem algumas funções do tipo get e set para datas que você pode utilizar para pegar informações de uma data ou para setar informações em uma data. Então, aqui eu tenho a nossa variável d, recebendo uma data no formato padrão aqui. E aqui dentro do console eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o nosso d.getDate. O que esse getDate vai fazer aqui? Ele vai pegar o dia do mês da nossa data entre 1 e 31. Então, eu vou vir aqui no meu console, vou atualizar e ele me trouxe o dia 16. Então, vou fazer o seguinte, para exemplificar um pouco aqui, eu vou criar aqui uma string, vou colocar a função aqui, getDate, um espacinho depois aqui para ficar um espaço, e vou colocar aqui no console para aparecer getDate 16. E agora eu vou fazer todos os gets aqui, um abaixo do outro, para você ver os exemplos. A gente tem, então, o getDay vai pegar o dia da semana de 0 a 6. Então, 0 é domingo, 1 é segunda, 2 é terça, 3 é quarta e assim por diante. Então, de 0 a 6, começando no domingo. getFullYear vai pegar o ano, com 4 dígitos. getHours vai pegar a hora, de 0 a 23. getMilliseconds vai pegar os milissegundos daquela hora, daquele momento em que foi gerada a data. O getMinutes vai pegar os minutos, de 0 a 59. O getMonth vai pegar o mês. O detalhe do mês aqui é que a contagem do mês em JavaScript ela vai de 0 a 11 e não de 1 a 12, tá ok? Então você tem que cuidar disso. O mês de janeiro é 0, o mês de fevereiro é 1 e assim por diante. Então é
de 0 a 11, não de 1 a 12, como a gente está acostumado. É uma pegadinha aí que pode confundir a cabeça de algumas pessoas. GetSeconds vai pegar os segundos e GetTime vai pegar a quantidade de milissegundos a partir do dia 1º de janeiro de 1970, que é aquele considerado momento zero das datas ali que eu já expliquei anteriormente. Então, feito isso aqui, eu vou atualizar aqui o meu console e eu vou ter aqui... Ah, eu tive um erro aqui. Eu coloquei errado milliseconds aqui, é com 2 L's. Com 2 L's a função aqui, senão vai dar errado. Então, olha só. Eu tenho aqui o dia, o getDate vai pegar, então, 16, que é o dia de hoje. O getDay vai pegar o dia 4, hoje é quinta-feira, então, começando no domingo, 0, pegou o dia 4. Ano 2017, 10 horas, milissegundos 433, quando essa hora tinha sido gerada. Minuto 15, o mês é 2, nós estamos em março, então começando em 0, né? 0 janeiro, 1 fevereiro, 2 março. Segundos era 26 segundos e getTime, esse aqui é o time desde o 1º de janeiro de 1970. Então são essas funções que você pode utilizar para pegar frações específicas de uma data. Assim como você tem aqui o getDate para colocar, para recuperar, no caso, o dia de uma data, você tem também o setDate, que serve para setar o dia de uma data. Então, você pode pegar a variável .setDate e daí você vai estar alterando o dia. Então, por exemplo, aqui, ó, eu peguei a minha variável D, certo? E eu estou com ela sendo alimentada com o dia 16, que é o dia de hoje. Se eu pego aqui a minha variável d.setDate, e daí eu coloco aqui o dia, por exemplo, 17, e depois eu dou um console.log, na minha variável d, eu vou ter alteração aqui na minha data. Eu estou aqui com o dia 17, não mais o dia 16. Então, assim como você tem o get para recuperar, você tem o set para setar, para definir o dia da semana, o ano, hora, milissegundo, minuto, mês, segundos e o time também. Então, você pode ter o get para recuperar e o set para definir algo na sua data. Bom, Ricardo, até aí, beleza, entendi como funcionam as datas. Só que eu não vi você mostrar até agora, por exemplo, como formatar a data com formato dia, mês e ano, por exemplo, que é o nosso formato brasileiro aqui que a gente mais utiliza nos sistemas. Como que funciona isso? Na verdade, o JavaScript não tem uma função de formatação de datas nativa. Então, se você quiser uma data num formato específico, você precisa utilizar os gets aqui e criar uma função para formatar a data como você quiser, no formato que você quiser. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo de uma função que você pode criar, por exemplo, para fazer a formatação em dia, mês e ano, utilizando o JavaScript. Eu vou descer um pouquinho aqui a tela, eu vou criar aqui uma function chamada formatadata. Essa função aqui ela vai ter que receber um parâmetro, que vai ser a data. Olha o uso da função, isso ajuda, viu? New date, um novo objeto do tipo date. Para caso a gente não informe a data, ele simplesmente trazer o dia atual formatado aqui. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer para ele formatar no formato dia, mês e ano, mas você pode criar um parâmetro aqui, por exemplo, com o formato que você quer ir fazendo as variantes aqui, as condicionais para você ter essa formatação. A gente não aprendeu ainda estruturas de controle de repetição, então o que eu vou mostrar aqui, você não precisa ficar assustado se você não conhece nenhuma estrutura de programação, porque eu vou explicar isso já na sequência nas próximas aulas. Então, agora tenta entender apenas a lógica da função de formatação de data, e se você não entender, por exemplo, um if, que eu vou utilizar aqui, na próxima aula eu já vou fazer essa explicação. Então, aqui eu estou recebendo, eu tenho uma função, no caso, que recebe um parâmetro, que é a data, que se eu não informar, vai pegar a data atual aqui para fazer a formatação. Agora, eu preciso pegar as informações da minha data. Então, eu preciso pegar aqui, por exemplo, o dia, que vai ser a nossa data.getDate. A gente vai pegar o nosso dia. O mês vai ser data.getMonth, que é o mês, para pegar o nosso mês. Só que tem um detalhe. O nosso getMonth aqui, ele pega o mês de 0 a 11, certo? Então, não vai ser no formato que a gente quer exibir. Por isso, eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Mais um na nossa getMonth. Por quê? A gente vai pegar, então, se for janeiro, vai ser 0. 0 mais 1, 1. Se for fevereiro, vai ser 1. 1 mais 1, 2. Daí vai dar o número certo do mês que a gente quer mostrar.
E var ano vai ser, então, a nossa data. Aqui eu coloquei errado o nome da variável. Eu coloquei date e é data, tá ok? Então, data.get full year, que é o ano completo. Então, nós vamos ter os 3 parâmetros que a gente precisa para devolver a nossa data formatada. Agora eu vou ter que fazer algumas verificações, por exemplo, para se o nosso dia, se ele tiver, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3 até o número 9. Daí a gente tem que colocar 01, 02, 03, 09. Então, assim, a gente precisa fazer sempre com o formato de 0 na frente, caso você queira, obviamente. Senão, você pode deixar sem essa parte condicional. Então, aqui eu vou criar assim, ó, if, se a nossa variável dia, ponto to string, ponto length for igual a 1, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando o seguinte, eu estou pegando a minha variável dia, estou convertendo ela para uma string, para um texto, e estou pedindo para verificar se o tamanho, se o comprimento dele for 1. Se for 1, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar aqui o meu dia e eu vou dizer que ele é igual a, entre aspas aqui, 0 mais a variável dia. Então, vou colocar um 0 na frente se o tamanho dele for 1. Se for o número 1, número 2, número 3, então se ele não tiver 12, 15, 17 e assim por diante, então eu vou colocar um 0 na frente. Eu vou fazer a mesma coisa com o mês. Então, vou pegar aqui e vou copiar essa linha. Isso que eu falei antes. Ó, se você não entender, não tem problema. Depois eu vou explicar melhor isso aqui. Então, se o nosso mês tiver o tamanho 1, eu vou dizer que a minha variável mês vai receber 0 mais a minha variável mês. Então, para o mês ficar 01, 02, 03 e assim por diante. Agora que eu fiz todas as verificações aqui, que eu fiz que eu peguei todas as informações que eu precisava, eu só preciso dar um return na minha variável dia, mais uma barra, mais para concatenar todas as strings, né, mais a minha variável mês, mais outra barra e mais a minha variável ano. Então, eu vou estar retornando essas informações, dia, mês e ano separados por uma barra. Agora, a gente vai testar a nossa função. Então, eu vou colocar aqui console.log e eu vou chamar a minha função formata data, não vou passar nenhuma data para ela, só abrir e fechar parênteses aqui. Ele vai ter que me trazer o dia de hoje no formato dia, mês e ano, se eu não errei nada na minha função. Vou atualizar aqui, 16/3/2017. Então, fechou com a nossa data, temos uma função que retorna a data no formato dia, mês e ano, de forma totalmente correta. E lógico que essa função pode ser adaptada de acordo com a sua necessidade. Isso aqui foi apenas um exemplo para você ver como você pode fazer o retorno de datas no formato dia, mês e ano. E com isso nós terminamos também a nossa aula de hoje sobre as datas. Espero que vocês tenham gostado e, acima de tudo, que vocês tenham aprendido a trabalhar com datas no JavaScript. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão sobre essa aula, deixe um comentário aqui logo abaixo para a gente poder discutir sobre o assunto, para eu poder tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, o meu muito obrigado por estar acompanhando. Se você quiser ajudar a divulgar esse... Eu acredito que este conteúdo aí, né, ele tem ajudado bastante, não só no sentido de vocês saberem trabalhar com datas, né, mas no instante em que ele já coloca ali para vocês também, né, uma função interna, já representando isso. Enquanto esse vídeo estava sendo rodado, tá? Eu fiz algumas modificações aqui, alterei a imagem aqui de eventos e data, né? Já começando a preparar aqui o Doom, já dando uma introdução para vocês também, tá? A atividade da semana 4, eu já atualizei com vencimento até o dia 15, já fui lá e já modifiquei a data dela, então dá para vocês entrarem, aqui quem não entregou ainda, né, dá para entrar, dá para fazer. Olha, quando chegar aqui, nessa atividade aqui, né, até 15/5, até 15/5, né, até 15/5. Então, já está preparado para vocês aí, era somente essa que vocês pediram, tá bem?
E eu peço que vocês agora, né, assistam, não vou colocar aqui, mas é complemento, apenas complemento, funções e eventos, né? Data e hora está aqui embaixo, funções e eventos está aqui em cima. E aí, vocês vão partir para a atividade. Ao meio-dia, essa atividade vai estar liberada. Tá? Eu vou liberar junto com o vídeo que eu gravei para ela, tá? da explicação, colocando ali, né? E orientando vocês, tá bem? Vocês têm alguma dúvida? Não, Amanda, não. Data e hora, não. Você não precisa colocar nessa última atividade nossa, não. Eu deixei ela por fora. Data e hora, tá? Data e hora e função vai entrar aqui, Amanda, ó, a hora que você tiver com o Doom. Tá? Com Doom, sim, você vai trabalhar data e hora e continua trabalhando funções. Funções é algo que você vai utilizar ele até praticamente o final do curso aí, porque é a ferramenta que facilita o trabalho de vocês. Ela dá um pouquinho de trabalho na lógica, na hora que você pensa, né, para você montar, mas depois ela permite que você possa trabalhar aí. Sim, sim, Amanda, a função sim, né? É o que está aqui, olha, no enunciado do exercício, ó. Vetor, if, for ou while e função. Tá? E função. Mas eu vou colocar um vídeo ali de orientação, junto com o enunciado desse que eu contei para vocês, que eu expliquei, e já vou deixar claro, ó, é livre. Você quer seguir o meu exemplo, que eu vou deixar aqui? Beleza. Não, vou fazer outro. Tudo bem, pode fazer outro. O importante é isso, ó. Vetor, if, for, ou while e função. Fez isso daí, né? É o que importa para mim, tá? Então, isso aí que é importante aqui para vocês, ok? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Olha, precisou de alguma coisa? Mandem mensagem no privado. Mas não se esqueçam, ó, meu nome é fulano de tal, sou do técnico em informática Web 2, da disciplina Web 2, segundo módulo, segundo período, minha dúvida tá. Porque senão, chega lá e eu, pô, quem é esse aqui? Essa dúvida dele é do que é? É Web 2? É Web 1? É da computação? Então, eu não sei, tá? Então, tem essa liberdade de mandar, mas sempre me direcionando, ok? Não se esqueçam de ir lá e marcar a presença, tá bem? E eu já vou subir esse vídeo para o YouTube e disponibilizar aqui para vocês. Pessoal, muito obrigado. Então, a gente só volta agora, né, lá no dia 16 do mês que vem, tá? Volto a dizer aí, ó, é um prazer trabalhar com vocês. É uma turma dedicada, é uma turma esforçada. A gente percebe que vocês estão comprometidos mesmo, tá? Que vocês dão respaldo, que vocês dão retorno para a gente. Está sendo conduzida a disciplina assim com bastante esmero, né? Vocês estão aí até o momento, né, me dando retorno disso daí. Então, assim, eu estou tranquilo com vocês. Agradeço mesmo a presença de vocês nas minhas aulas, o comprometimento de vocês no curso. Me coloco aí à disposição de vocês, seja para problemas da nossa aula ou alguma outra coisa dentro da instituição que eu possa ajudar. Tenho essa liberdade de perguntar, de pedir minha orientação, ou pedir até ajuda, se eu puder, tá? Eu não posso, eu direciono para quem pode dentro da instituição. Então, a gente está aqui num trabalho de parceria, tá? Vocês daí, eu de cá, mas a gente está num barco só, tá legal? Se cuidem. Cuidem de vocês, cuidem dos entes queridos. A gente se encontra lá em junho e até mais, gente. Obrigadão aí, tá bem?